Bom, gente, então nós vamos dar continuidade aqui a essa segunda parte da 13ª aula. Lembrando que é a nossa última aula, né, desse curso de Teologia Filosófica. Estamos falando sobre o, a contemporaneidade. Na primeira parte da aula de hoje, nós estamos situando, né, o pensamento materialista, o pensamento ateu, né, o pensamento secularizado, secularista, né, e como essa cultura secularista ela afeta e ela vai diminuindo cada vez mais os espaços da teologia, né, os espaços da religião na sociedade, tá certo? A tendência, né, vocês devem perceber também, a tendência é que os espaços da religião ela vá, né, cada vez mais esses espaços eles vão ficando cada vez mais restritos, cada vez mais diminuídos, sobretudo por causa da ideia do Estado laico. Essa ideia do Estado laico, né, isso vai acabar justificando muita coisa, né, de um certo secularismo, de um certo lacismo, não é? E também de um relativismo, né, que isso já é um outro ponto. Mas a religião vai perdendo o seu espaço nos lugares públicos de uma civilização que ela própria construiu. Que o que impressiona é também isso. A religião cristã, né, em nosso caso aqui ocidental, ela vai perdendo gradativamente os espaços de uma civilização que ela própria quem construiu, né? Tem um livro, já mencionei para vocês em outro momento, de um historiador chamado Thomas Hobbes. O nome do livro é Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental. Ele está por aqui em algum lugar, mas eu já mostrei esse livro para vocês. Tá aqui, deixa eu só mostrar novamente. Que é este livro aqui, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. É um livro muito bom, viu? E mostra exatamente isso, né? Como a igreja ela construiu uma civilização da qual hoje ela não pode estar mais tão presente assim, não é? Eu estava até conversando essa semana, ontem, né, com um dos rapazes que trabalha comigo, né, que faz estágio comigo. Ele é estudante de filosofia e estávamos falando exatamente sobre isso, né? Que as universidades brasileiras, as universidades federais, né, de modo geral, né, a maioria delas elas foram fundadas por padres católicos. A maioria das universidades federais elas foram fundadas por padres católicos. Se não diretamente, mas ao menos conjuntamente, né, eles estavam ali associados na fundação. Assim é aqui na Universidade Federal de Alagoas, aí na UFPE, na UFES, né, a de Sergipe. Né, de modo geral, os padres eles estavam sobretudo na fundação da parte das humanidades. Eles estavam ali, em geral são membros fundadores. Aqui mesmo na UFAL, né, os cursos de humanidade, filosofia, história, geografia, tudo, esses cursos de humanidades, o departamento de humanidades aqui da universidade, ele foi criado diretamente, né, por um padre católico, né, intelectual do século passado, aqui, chamado Padre Teófanes. Ele é um dos membros fundadores da Universidade Federal de Alagoas, né? E os cursos de humanidades da universidade foram importados da faculdade do Padre Teófanes, que era a faculdade de filosofia de Alagoas. Essa faculdade que tinha os cursos de humanidades, letras e tudo mais. Na época o ministro da Educação, né, entrou em contato com ele e solicitou, né, que se ele poderia ajudar na fundação da universidade, e ele doou, não é, a sua própria faculdade para integrar as humanidades na Universidade Federal de Alagoas. Só que hoje você procura uma referência ao Padre Teófanes no site, né, do Departamento de Humanos, você não acha. Você não acha o nome dele. Você só acha, né, dizendo bem vagamente que as humanidades, os cursos, né, de humanas da universidade proveio de uma faculdade de filosofia, né, que havia em Alagoas, mas nem diz que é de um padre católico e nem faz referência a alguma arquidiocese, nada. Assim como também a de Sergipe, né, o fundador de lá, um dos membros fundadores foi o arcebispo na época, né, o Dom Luciano Duarte. Ele
né? Foi membro fundador e professor, assim como também o padre Teófilo, que foi professor aqui da UFAL, ele foi professor de lá da UFES, né? Por muito tempo, até sua morte. Ao menos lá na Federal de Sergipe, a Biblioteca Central ela é dedicada a ele, ao padre Teófilo, ao Dom Luciano Mendes. Tem até um busto dele assim na frente, né? É um reconhecimento justo, né? Porque ele é um dos membros fundadores. Mas ativar já que na UFAL não, né? Não se tem a mínima referência a ele em todo o departamento, nem no site, não, é? Não se menciona o nome dele, entende? Pelo menos no site, nem no site de história, que deveria contar a história, não é, da fundação ali, né, do curso de história, nem isso não menciona o nome dele, né? Isso tudo em nome desse espírito anticlerical, gente, que é um espírito secularista. Como a ideia é romper com a religião, então isso chega ao absurdo de negar os fatos históricos, entendem? Mas com isso eu quero dizer a vocês que uma civilização em que a própria igreja ela construiu, ela ajudou a construir, hoje ela tem cada vez menos espaço, entende? E tudo isso é sintoma do secularismo, desta cultura antirreligiosa, porque o secularismo não é simplesmente uma cultura que seja arreligiosa, não, é uma cultura antirreligiosa, entende? É uma cultura que vai se opondo veementemente, né, com pequenos sinais, traços, legados e tudo mais ao aspecto religioso. Quem, quem tratou também muito bem desse tema, gente, foi o Mircea Eliade em um livro chamado Sagrado e Profano. Eu não sei se eu vou achar esse livro aqui agora, mas tem um livro do Mircea Eliade, tá por ali em qualquer lugar. Aqui. Este livro é muito bom para entender muito disso aqui que eu estou dizendo para vocês, viu, gente? Seria uma leitura muito boa para vocês entenderem isso aqui. Esse aqui é o Sagrado e o Profano. Mircea Eliade, né? A essência das religiões. O Sagrado e o Profano, um livrinho pequenininho, baratinho, se você for comprar num instante, ele é um livro maravilhoso. Ele fala bastante coisa sobre esse secularismo e como o secularismo ele rompe, né, com o aspecto místico, sagrado, né, das culturas antigas, entende? O sagrado e o profano, lei sacra e lei profano. Vale muito a pena a leitura desse livro e deste autor que é um autor maravilhoso, viu? Um autor realmente. Mircea Eliade é um homem, é um filósofo da religião romeno, certo? Então, disto aqui tudo, veja. Agora olha só, gente, queria que vocês acompanhassem esse raciocínio com bastante atenção. O mundo contemporâneo ele é marcado por tudo isso aqui, né? Claro, tem muito mais elementos que a gente pode definir o mundo contemporâneo. Isso aqui é uma ótica. Claro que o mundo contemporâneo tem vários outros olhares, né? E vários elementos. E até nisso aqui também teria muitas outras coisas a dizer. Mas isso aqui está na base do mundo contemporâneo, nosso mundo de hoje, tá certo? E aí a gente se pergunta, né? Qual é o papel da religião neste mundo? Como a igreja ela vai se situar neste mundo? E aí agora, né, tendo passado essas 13 aulas, eu queria escutar de vocês, né? Os que puderem falar, ligar a câmera, eu queria escutar de vocês. Eu queria que vocês respondessem essa pergunta, né? Como a igreja deve se portar, como a religião deve se portar neste mundo secularizado, né? Quais os desafios da igreja, né? E como a fé, a espiritualidade, não é? Como a teologia, enfim, como a religião vai responder a este homem contemporâneo marcado por tudo isso aqui. Quem se habilita por primeiro? Lá vamos ver se eu digo alguma coisa. Como a igreja, a religião deve se portar neste mundo secularizado, não é? A gente vê aí muitas igrejas sendo fundadas para
na carência do povo. Assim, pessoas que estão com algum problema, aquele pregador fala alguma coisa que toca, e eles estão aproveitando a religião até para atrair adeptos, algumas igrejas que, quando eu entrei nessa igreja hoje eu tenho 2, 3 carros, aquela teoria da prosperidade. Mas fora isso, a igreja deve pregar o que Jesus ensinou, né? Na Bíblia, o Evangelho, para que as pessoas, ele veio, ensinou tudo que deve ser feito, mostrando o reino dos céus, mostrando como é, como será, e a igreja deve continuar com isso aí, de anunciar o Evangelho a toda criatura, Mateus 28, 19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja deve continuar o que Jesus ensinou e ordenou, né? Porque o mundo já sobre a dominação do maligno, e o mal está aí, outras coisas controversas, esse ateísmo, esse agora que eu falo como é o nome, Cientificismo. Isso. E vem toda essa decorrência de todos esses filósofos aí que falam tudo, mas não falam nada, porque o que eles dizem não tem fundamento, né? Que querem ir de encontro a uma realidade, por exemplo, dizer que o homem foi que existe por si só, é a teoria da evolução, aquele cara que falou, né, Darwin, se eu não me engano, né, que o homem evoluiu, como nasceu do macaco, não sei o quê, blá blá blá. Então eu acho que a igreja deve continuar com o seu trabalho e não desistir, entendeu? E lutar. No início da igreja houve uma perseguição, a igreja foi perseguida, os apóstolos, muitos foram martirizados. Então a igreja deve continuar com o trabalho, né, independente de tudo, das perseguições. E assim mesmo, um dia, quem sabe, melhora. Muito bem. E você, Alisson, qual o papel da igreja aí nesse mundo contemporâneo, secularizado? Segue essa mesma linha, né, como já colocado também na mensagem, como o Aldo falou, esse ponto principal, né, da igreja permanecer aquilo que a sempre foi chamado a ser, nós igrejas, né, posso assim dizer. Eu, inclusive, escutava a pregação, né, de Dom Henrique, hoje aquela que o senhor colocou no grupo, e falava justamente nesse sentido. Tem ONGs para cuidar de animais, tem ONGs para cuidar de pessoas maltratadas, tem tantas ONGs, mas não tem uma ONG para cuidar ou para anunciar Jesus Cristo, né, do qual ele falava do papel especificamente do padre, mas se aplica diretamente a nós cristãos, nós somos igreja, né? A igreja não é a estrutura, não é o material, mas aqueles que compõem, né? Claro, tem todo o sentido ali, a igreja é o corpo de Cristo, mas quando, ao meu olhar, né, eu olho para esse sentido mais direto da evangelização, do anúncio do Jesus Cristo, daquilo que a igreja sempre pregou, não deixando de lado, claro, as necessidades humanas, até porque na própria teologia, né, tem ali as cadeiras, a cadeira de agora o nome, que é também pelo bem social, né? Mas não levando... O da doutrina social, né? Isso, é justamente isso, a doutrina social, né? Mas olhando sempre esse lado, o qual o Senhor Jesus precisa estar no centro. Eu acredito que uma grande resposta para os nossos tempos atuais é o nosso Papa hoje, né? A figura que ele traz, né, de trazer a igreja novamente, Deus para o centro, que estava se afastando. Muito bem. E você, Miguel? Eu concordo com o que foi falado, tanto pelo Aldo quanto pelo Alisson, que a igreja tem esse papel. Eu acho que é muito importante, uma das coisas que eu acho que acredito que seja essencial, e talvez o mais fundamental contra a modernidade, né, contra esse modernismo e todos esses ismos, né, o cientificismo, o ateísmo, né, o relativismo, é a igreja continuar ineflexível e resistindo às mudanças do tempo. No sentido de, claro que eu não estou defendendo, por exemplo, que ela ficasse parada, né? E sim, em algum grau a inovação, mas
no sentido doutrinal, né, e valorizando a tradição filosófica já construída, né. Saber inovar no sentido de se adaptar a pregar, por exemplo, para esse homem moderno, como o Alisson falou, né, que é necessário ter essa evangelização, e ao mesmo tempo se continuar com aquela doutrina resistente sem relativização, né? E também tem que ter muita paciência, rezar muito, né? E esperar que esse dia, essa época que a gente vive de luta contra a sociedade passe e que a igreja retorne ao lugar dela, que é como mestre da humanidade, né? Porque vale novamente sempre vale, né, as palavras do Nosso Senhor, que as portas do inferno não irão prevalecer, né? Então a gente tem que ter confiança nisso, que é a única segurança que a gente tem realmente, e a única esperança que a gente tem de futuro, é a promessa de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão. Então, resistir doutrinalmente no sentido de valorizar a tradição filosófica, ler grandes obras, ler Tomás de Aquino, ler Agostinho, ler Santo Anselmo, né, e tá fechado com os grandes filósofos, né, e correr atrás mesmo de resistir aos tempos difíceis que a gente vive. Isso mesmo, perfeito, perfeito. Muito bem. Quem mais, gente? Thaís, como é que você vê isso aí, Thaís? Eu acho que é um trabalho constante de educação também. É uma falta de conhecimento mesmo, de ignorância, né? Então eu acho que trabalhando isso, né, não só para o público, né, que já está dentro da igreja, mas para todo mundo. É importante, né, para continuar mostrando a obra divina, né, a obra de Cristo. Então acho que é importante isso, né, de certa forma uma educação espiritual para as pessoas. Isso, muito bem. Quem mais, gente? Rodrigo, Manuel, Eu Graça. concordo com o que falaram, Sim, Graça. só que tem um porém. Hoje em dia, pelo que foi passado aí, esse circular, esse Estado laico, assim, deixa uma mistificação muito séria, porque você vê em cada esquina tem uma determinada igreja, um ponto lá de... E muitas vezes não está seguindo nem a regra correta. Pega um versículo isolado da Bíblia e ali eles fazem lavagem na cabeça das pessoas. É uma situação que a igreja mãe tem que ver um olhar para ir mudando, principalmente a juventude nova que está saindo agora. Isso. A minha preocupação é muito grande com essa juventude nova. Assim, então é o meu pensamento. Porque vem acontecendo muito assim. Deixa eu ver como é que é. Como aí foi falado. Promessa de carro, de casa boa, de não sei o quê. E Deus não é isso. Deus não é dinheiro, Deus não é casa. Isso aqui é tudo complementar com o que está feito. Mas Deus é amor. E o povo não está fazendo isso. O amor está bem longe. Então, a minha opinião. Muito bem. Muito bem, Graça. E você, Jonas? Eu concordo aí com o que o pessoal falou, mas aí também eu queria trazer uma questão que a gente deveria estudar um pouco mais sobre Bento XVI, porque ele falou muito sobre isso, sobre a mundanização da igreja, sobre o relativismo, e é algo que vai entrando aos poucos, e quando a gente menos espera, tá algumas coisas aí, com a teologia da libertação, querendo mudar tudo. Então, eu acredito que a igreja tem que se manter firme.
na tradição, no que vem dos apóstolos, porque Paulo e Pedro morreram, derramaram sangue para não ser em vão, né? Para que esses santos que construíram a igreja com seu sangue sejam honrados e que a gente possa cada vez mais estar firmado nessa verdade que esses apóstolos nos trouxeram. Muito bem, Jonas, é um ponto importante isso aí, viu? Show de bola. Quem mais, gente? Rodrigo, Elba, Fátima, Manuel, querem falar algo? Eu comungo com os irmãos aí. A igreja não deve perder o seu foco, né, que é a evangelização. E com o passar do tempo, vem sempre alguns querendo mudar, tirar do foco, né, com essas teologias da prosperidade, e pastores, igrejas. E assim, muitas pessoas, a juventude, essa geração Z, se perdendo na futilidade, esquecendo o principal, né, porque você vê ao mundo, né, aí se enche de coisas do mundo, né, o profano entrando e esquecendo o sagrado, né, a secularização. Então, isso. Bem, e a Fátima? Quer falar algo, Fátima? Ou os outros que não falaram ainda? Agora tá sem o áudio. Espera aí. Eita, não tô conseguindo aqui, ó. Espera aí, viu? Eita, não consigo não. Ativar, só você mesmo. Se você conseguir ativar aí, você pode falar, viu? Tá no silencioso aqui pra nós. Bom, mais alguém vai falar, gente? O Rodrigo não falou. Elba. Bom, então vejam, é isso, né? O papel da igreja é um desafio realmente muito grande, porque por muito tempo, né, a igreja ela conseguia ter as rédeas, né, culturais nas mãos, conseguia mais ou menos conduzir o ethos moral, ético, né, da sociedade, porque a sociedade era de maioria cristã. Era uma sociedade que frequentava as missas, então estava ali o clero conduzindo, né? Doutrinando, ensinando os princípios éticos, espirituais e tudo mais. Só que no mundo contemporâneo, né, as pessoas vão frequentando menos as igrejas e vão absorvendo muitas ideias anticlericais, anticatólicas, sejam as que já estão fora, sejam algumas que estão dentro, porque quer queira, quer não. É como o Jonas colocou aí, né? O Papa Bento realmente chamava muita atenção disso, que também aconteceu na própria igreja um processo de mundanização, não é? De ideias e comportamentos do mundo entrarem na igreja. Então, ao invés de haver uma sacralização do mundo, ou seja, a igreja sacralizar o mundo, né, com o sagrado que ela porta, aconteceu também, e claro que isso também acontece, né, da igreja sacralizando o mundo, mas também aconteceu do mundo e mundanizando a igreja. Vide, por exemplo, teologia da libertação, que é a teologia da libertação é uma construção teológica a partir de uma filosofia totalmente materialista, que é a filosofia marxista, que em si mesma
ela é antirreligiosa, porque é uma filosofia totalmente imanentista e materialista, que afirma apenas este mundo e nega qualquer realidade transcendente e metafísica. Mas veja, é uma ideia que é um conjunto de ideias, né, que é em si mesmo, né, anti-religioso, metafísico, mas entrou através de teólogos, de padres, de bispos e tudo mais, né? Então veja que o Papa alertava para isso. E quem escreve, inclusive, alguns documentos condenando esse conjunto de ideias materialistas, né, da teologia da libertação, é o próprio Ratzinger, né, o próprio Bento, quando cardeal Ratzinger, né, da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele tem um documento chamado Libertatis Nuncius, né, Anúncio da Liberdade, onde ele explica o porquê é incompatível a teologia da libertação e qualquer tipo de teologia de bases materialistas, não é, com a fé cristã. Por que isso é incompatível na sua raiz com a fé cristã? E lá ele faz uma condenação, né, da teologia da libertação e desses tipos de teologias materialistas. Também tem um outro escrito chamado Eu Vos Explico a Teologia da Libertação. Ele, quando cardeal, que também, né, a mesma coisa, né, condena e explica o porquê que isso é incompatível com a fé cristã. E falava dessa ditadura do relativismo, né, porque tudo isso aqui acaba destruindo a ideia metafísica da verdade, a ideia da verdade como algo objetivo, né, como algo objetivo e atemporal e para além do homem, porque isso aqui tudo vai implantar, não é, um tipo de materialismo imanentista e relativista em que a própria verdade, né, ela se torna uma criação do homem. Porque à medida que Deus é tornado uma criação do homem, não é, nesse conjunto de ideias, a própria verdade também. Então perde-se a noção de objetividade da verdade. É onde começa a surgir aquela ideia de que cada um tem sua verdade, que é o que nós chamamos de relativismo. O relativismo, seja um relativismo metafísico, um relativismo cognitivo, enfim, né? Cada um tem a sua verdade. Essa ideia de cada um tem a sua verdade, não é, já é um fruto disso aqui, ó, disso tudo, viu? E quantas vezes você não está, às vezes, debatendo com alguém, discutindo com alguém, você definindo uma coisa que objetivamente é correta e a pessoa diz assim, sim, essa é a sua opinião. Pronto, quando a pessoa diz assim, sim, essa é a sua opinião, cada um tem a sua verdade. Né? E isso nada mais é que um fruto disso daqui, gente. Porque à medida que se destrói a ideia de Deus, consequentemente se destrói a ideia de verdade objetiva. Porque Deus é uma instância espiritual que garante, né, uma verdade eterna das coisas. Então, se não tem Deus, não tem por que ter uma verdade objetiva. Então, a verdade também se torna relativa. Veja que a morte de Deus, né, como dizia o Friedrich Nietzsche, né, ele proclamava a morte. Deus está morto. Né, nós conseguimos, nós matamos Deus. E realmente Deus vai morrendo mesmo da cultura, né, da civilização. Então, aí, a consequência da morte de Deus, né, é a morte de tudo aquilo que é eterno. A verdade, os valores. Você vê que os valores morais, né, éticos, tudo isso também se torna um tremendo relativismo. Que perde-se a noção de objetivamente certo e objetivamente errado. Aí muitos vão dizer, sim, isso é certo para você, não é certo para mim. E sim, isso é errado para você, na sua opinião, na minha não é. Então perde-se a noção de uma moral objetiva. E tudo isso é consequência da morte de Deus, né? Do tirar Deus, a morte nesse sentido assim, do tirar Deus da vida social. Entende? Do tirar a objetividade de Deus. E com isso, o próprio homem vai se tornando um ente relativo entre os demais. Veja que aquela singularidade com que o homem, o ser humano tinha na criação, até isso vai se tornando relativo também. Tanto que tem ser humano aí que, né, é um ser humano, mas se sente um animal. Aí o cara vive igual um animal. Às vezes você vê um ciclone por aí, uma mulher vivendo que nem cachorro, um homem vivendo que nem cachorro, comendo o outro igual passarinho, comendo alface. Doidice esse negócio aí, né? Aí tudo isso é fruto disso aí. Entende? Pessoas que se identificam, sei lá, com um pé de árvore e aí quer viver como se fosse um pé de árvore nesse mundo, né? Aí veja que a morte de Deus, né, o tirar Deus da vida social, né, vai aos poucos, né, foi tirando a religião,
foi tirando o aspecto religioso, o aspecto espiritual, foi tirando os símbolos religiosos, foi relativizando a verdade e depois relativizando o próprio homem, não é? E aí a consequência disso tudo, gente, tinha que ser o que se chama de vazio existencial. O homem tinha que entrar em um profundo estado de vazio espiritual, que a nossa cultura ela é marcada por uma falta de sentido muito grande, por um vazio de sentido. Aí as consequências disso, os frutos disso, é muito suicídio, não é? Você vê que é muito alto o número de suicídio, inclusive entre jovens, porque perde o sentido da vida. Porque veja que a pessoa religiosa ela tem mais sentido para a vida. Entende? Ela consegue ter mais sentido porque a religião é uma busca de sentido para a vida. A pessoa que não tem a religião ou que não tem pelo menos um princípio espiritual maior, alguma coisa assim, e que se contenta no nível da pura materialidade, chega um momento que ela diz: só tem isso aqui mesmo, eu vou abreviar a minha vida. Entende? Então, o suicídio, as doenças psicológicas, psicossomáticas. Você vê que hoje a gente tem uma geração cada vez mais doente. De crianças, de jovens, de adolescentes com ansiedade, com depressão, com tanta coisa. E muitas dessas coisas são manifestações dessa cultura aqui. Não é uma cultura secularizada, relativista, hedonista, que tem os prazeres como fim último da vida. Você vê que a nossa cultura é muito marcada pelo hedonismo. O hedonismo é a busca do prazer pelo prazer. É fazer do prazer, né, o sentido da vida, a felicidade da vida. Que as pessoas buscam cada vez mais o maior número de prazer possível. E tudo aquilo que se opõe à sua busca de prazer, as pessoas vão retirando. Então, se você está numa religião, e veja como as pessoas estão. Você está numa religião, e essa religião, ela, de alguma forma, ela se opõe àquela sua busca de prazer. Aí o que é que você faz? Você muda de religião e vai para uma que lá isso é perfeitamente harmonizável, adequável. Então o cara está lá numa igreja, o cara está lá na igreja, a igreja diz assim: ó, isso é pecado, se você fizer isso, se você vê assim, isso é pecado. Aí o que é que o cara faz? Vai para uma religião que não diga que nada disso é pecado. Isso é uma cultura hedonista, que já é fruto desse secularismo, viu, gente? A cultura em que a busca do prazer acaba tendo, né, o poder supremo sobre o próprio indivíduo. Aí você vê as relações conjugais, por exemplo. São relações que muitas vezes estão fundamentadas no prazer. Seja no prazer emocional, no prazer afetivo, no prazer sexual. Se não estavam mais dando prazer, então só rompe a relação e vai para outra. Porque já não se tem mais aquela busca de um amor espiritual pelo outro. Não, enquanto o outro estiver me fazendo bem, eu permaneço. Quando não, a gente rompe as relações e cada um vai para outro relacionamento. E assim as pessoas vão de relacionamento em relacionamento. Porque não conseguem construir mais nada de grande. Porque aqui o Epiteto já dizia isso lá na antiguidade grega, né? O Epiteto é um poeta grego, ele dizia: olha, nada de grande se constrói de repente. Só que as pessoas querem coisas grandes de repentemente construídas. Só que isso não é possível. Nada de grande se constrói de repente. Aí como as pessoas não querem mais ter a paciência de construir, não é? Aí querem tudo de imediato e as coisas não são assim. Então é claro que isso provoca uma profunda falta de sentido. Porque as pessoas querem para agora, só que não dá para ser agora. Aí não sendo para agora, elas já migram para outra coisa. Aquela modernidade líquida, né, que falava o Bauman. Falei da aula passada. As coisas já não são mais sólidas. As pessoas já não procuram mais a solidez das coisas, das relações, né, das experiências. Não, tudo é muito fluido, tudo é muito rápido. Tão rápido quanto um clique. Com um clique você faz um relacionamento, com um clique você desfaz um relacionamento. Você vê que as pessoas hoje, até para acabar um relacionamento, é um clique, né? Uma mensagem, envia, pronto, tá acabado. Já nem para sentar para conversar e deixar as coisas claras. Não, manda uma mensagem, acabou-se e pronto. Bloqueia, migra para outra. Né? Veja, tudo isso, gente, essa fragilidade da vida,
essa fragilidade de sentido para a vida é fruto disso aqui tudo. Compreendem? Então vejam que não são poucos os desafios espirituais, morais, não é, dos nossos tempos. Não são poucos. Não é? Não são poucos. Vejam que hoje em dia, por exemplo, com a inteligência artificial, as pessoas não querem mais ler livro. A pessoa pede lá para a inteligência fazer um resumo, pronto. Lhe priva de você ler um monte de livro. A inteligência já lhe dá tudo condensado em uma única folha. Mas é claro que isso vai atrofiar o cérebro da pessoa, né? Obviamente. Mas ela prefere assim, porque ela quer resultado imediato. Ela não quer, tipo, ela quer um resumo sobre ética. Ela não quer ler um livro sobre ética. Ela baixa um resumo e pronto. Né? Ainda que isso traga ela apenas no nível da superficialidade, mas por hora serve. É o que Platão já dizia lá na antiguidade grega, né? Que as pessoas, as massas populares estão mais voltadas às opiniões do que a busca do conhecimento verdadeiro. Porque a busca do conhecimento verdadeiro é custoso, é sacrificoso. Velho, vocês estão aqui comigo, né? Esse tempo todo. Estamos na 13ª semana aqui de aula. Uma aula em 2 partes, né? Se a gente multiplicar dá 26, né, vídeos. Nós temos aqui. Quantas são as pessoas que querem parar a sua vida uma noite na semana para ir estudar, para compreender? Quantos cristãos, veja, vamos deixar agora o povo de fora. Né? Quantos cristãos católicos de paróquia engajados nos grupos querem parar um pedaço da sua vida para conhecer melhor a sua fé? Você conta a dedo. Uma paróquia de 500 pessoas deve ter umas 8, 9. Não, é a minoria, não chega nem a metade não chega a 10%. Que se o padre organiza uma formação em um momento, são poucas as pessoas que vão. Elas só querem ir à missa no máximo e pronto. Não é? Aí às vezes o padre vai lá e organiza uma escola da fé. Toda semana, escola da fé. Você conta as pessoas que vão. Porque para elas ficar na superfície está bom demais. É o que Jesus falou. Pessoas que gostam de construir a sua casa sobre a areia. Pessoas que não querem construir a sua casa sobre a rocha. Aí a pessoa constrói a sua casa sobre a areia, aí vem um vento e derruba. Diz que ela está em outra religião, está sem religião, se suicida e assim vai. Entende? Então é um desafio ético muito grande, viu, gente? É um desafio grande, é um desafio assim ético, espiritual, para a religião muito grande, porque a pessoa religiosa, o fiel católico, o fiel cristão de hoje é um fiel marcado por isso tudo aqui também, que traz a cultura consigo. Então não é algo que, veja, nós aqui, nós não somos ausentes dessa cultura. Nós somos também filhos dessa cultura. Agora, até que ponto a gente deve rejeitar muitas dessas coisas, né, que são coisas sem sentido. E antes de rejeitar, o primeiro desafio é você tomar consciência disso tudo. É você saber que isso tudo existe e está desse jeito. E como é que eu vou me importar dentro disso tudo? É um desafio. Como dizia São Paulo lá na carta aos Efésios, é um desafio ter na carta aos Gálatas, né, os mesmos sentimentos de Cristo. É difícil você entender, você tem que entender o contexto em que você vive, e não só o contexto, as raízes do contexto em que você vive. Porque veja, aqui nós estamos falando das raízes da nossa cultura de hoje, né? A gente foi vasculhar um pouquinho aí em 300 anos atrás, 500 anos atrás, para entender porque que as pessoas estão dizendo tais coisas, porque que elas estão com tais opiniões na sua boca. Por que quando elas estão ali na calçada falam tais coisas? A gente está tentando ir aqui para as raízes, para a origem, para as causas primeiras disso aí tudo. E aí quantas são as pessoas que têm essa disposição para ir às causas primeiras das coisas? Para saber por que pensa o que pensa, por que fala o que fala. Compreendem? É um desafio. Agora, este curso aqui, gente, de teologia, acaba sendo um oásis. É um momento realmente propício, um momento realmente muito favorável, um kairos, para que a gente tome ciência disso tudo e consiga compreender melhor para viver melhor a fé, né? O objetivo é isso, a gente compreender melhor aqui a realidade humana e divina para poder viver melhor a fé neste mundo. E nesse sentido, acho que a matéria de filosofia acaba sendo um grandíssimo suporte e uma grande base lançada
para que depois você construa alguma coisa teológica por cima, né? Porque tem que ter uma base filosófica. Por que a teologia da prosperidade, não é muito comum no meio protestante pentecostal, essa coisa do ter, do ter, do ter? Por que isso é tão frágil? Porque não tem uma base filosófica séria. Não tem. Tem apenas, né, ideias sem sentido, sem fundamento nenhum. Aí essa loucura que está aí. Onde acaba a religião se tornando um negócio. Não é? A igreja se tornando um mercado a mais. Que você pega uma igreja protestante e pentecostal, é um mercado, é um estabelecimento entre os outros. Não tem diferença. Você olha na rua, aí tem uma loja de roupa, uma oficina mecânica, não é, uma lanchonete, aí depois uma igreja, depois tem outra coisa, pronto, é um estabelecimento entre os outros. Que ali é apenas para girar dinheiro. Sem o mínimo compromisso com conversão, com seriedade, com verdade, não importa. Não é? Então veja que as pessoas acabam tratando o sagrado como se fosse o profano. E isso também é um sintoma dessa cultura aí, materialista. Acaba materializando as relações religiosas. E muita gente fazendo a vida em torno disso, né? Você vê que hoje nós temos pastores bilionários com esse negócio de, né, fazer da religião um mercado. Né? Bilionário mesmo, bilionário com casa aqui em Miami, não sei aonde, enfim. Compreende, gente? Então, é isso. Então esse curso de filosofia aqui, né, foi para nos ajudar a entender, né, isso tudo. E essa é a nossa última aula, né, porque na semana que vem a gente vai fazer uma breve revisão e a prova, né, eu acredito que a gente, talvez eu grave, né, enfim, pelo menos a parte da revisão, sei, mas de aula mesmo, esta é a última aula. Né. E aí, por último, né, nesses momentos finais, eu queria também ouvir de vocês, né, como é que vocês viram esse curso, né, se, né, até que pontos podem ter lhe ajudado, né, para, né, o curso de teologia, né, as matérias, enfim, né, como é que você encarou essa experiência? Alguns aqui talvez nunca tenham visto nada assim de filosofia, ou muito vagamente, ou muito antigamente, enfim, né, que vocês falassem algo assim sobre o nosso curso aqui. Para mim, veio para acrescentar, né? E aumentar o conhecimento. Então, aprendi muito durante esses meses, essas aulas. E se tiver como continuar, eu vou querer, porque eu quero me aprofundar, que é um setor que eu gosto muito. Quando se fala de filosofia, de história, eu me interesso muito. Que ótimo. Só veio acreditar no meu conhecimento. Que bom. Assim, eu agradeço, né, de forma particular também a todo o ensino. Gostei muito, não tinha um conhecimento assim, né, no sentido seja teórico aí, mas até no ensino médio aquilo que eu ouvia falar de filosofia era de professores ou era ateu ou era agnóstico, então eles passavam sempre uma imagem daquela linguagem marxista, daquilo que a igreja também apresentava de uma forma ruim, né, o tempo das trevas, enfim, todo aquele olhar já totalmente afastado daquilo que a igreja nos apresenta. E hoje, através do Senhor, eu consigo entender e fortificar mais a minha fé, como o Senhor falou, né? A filosofia é a base, ali também é a serva da fé. Então, me fez compreender e enxergar melhor, de uma forma mais prática, aquilo que é a vivência da minha fé hoje, como católico, né? Como cristão. Então, agradeço realmente de forma pessoal e de coração, porque o Senhor conseguiu, de uma forma simples, mas claro, né, passar, acredito, tudo aquilo que o Senhor aprendeu, mas de uma forma realmente compreensível. Muito obrigado. Amém. No meu caso é o seguinte, eu tinha comprado essa aqui, a Suma Teológica, né? São Tomás, essa outra, a mesma. E li, não entendi nada. Aí eu conversando com um padre, ele disse, olha, esse bicho da filosofia. Aí eu comecei, e a semente que eu plantei agora e que vou regar, vou continuar plantando, isso é só o começo
E eu gostei muito, eu tenho muito material e agora eu vou procurar onde é que está e vou dar um início aí. Estou entendendo muita coisa, assim, aqueles, né, antigos, São Tomás, Santo Agostinho. Foi muito bom e eu acredito que a gente não deve parar. Os colegas também, não é só parar aqui, continua lendo, lendo, lendo. Eu já ouvi alguém dizer o seguinte: o difícil é aprender a ler, o resto está nos livros. Então a gente lê, né? Saber ler, o difícil é isso. O resto está nos livros, vamos ler, estudar. E professor, eu queria até, se fosse possível, depois, a gente, quando tiver uma dúvida, poder mandar um zap para o senhor. Claro, claro. E sem peça de o senhor responder também, viu? Eu acho que eu vou fazer isso. Alguma vez eu vou me incomodar, né? Pra manter esse contato. Professor, eu isso aqui não entendi. Depois o senhor diz o que é isso. E a gente continua estudando. Claro, pode mandar. Meu número é aquele mesmo, viu? Pode mandar. Certo. Bom, eu quero agradecer. É um prazer conhecer a todos. Que Deus abençoe a todos. Que continuem estudando com paciência. Um pouco, deixar o celular um pouco, meia hora e meia hora de livro. Né? Não uma hora de celular, de redes sociais. Porque a humanidade hoje está muito assim, que é virtual. Mas o sistema antigo ainda é bom. A leitura é muito bom. É isso aí. É um prazer ter estudado essas 13 aulas com vocês. E qualquer coisa, pode mandar para mim também algum zap, algum e-mail. Estou aí também. Perfeito. Aqui, quando quiserem vir bonito aqui nas cachoeiras, pode vir aqui que tem muita água para gente tomar banho nas cachoeiras. Ah, você é de Bonito, é? É bonito. Já veio aqui, não? Não. Só passei mais ou menos perto. Alguns colegas quiserem vir, é só mandar uma mensagem e a gente se encontra aí. Pronto. Passear lá pra cima, viu? Perfeito. Tá bom. Isso mesmo. Professor, eu gostaria muito de agradecer também por todo esse momento, né, todas essas aulas. Acho que foi muito importante para todo mundo. Para mim, especialmente, chegou num momento muito bom, assim, de reconexão, e aí as aulas toda semana. Acho que isso só reforçava e só aumentava a curiosidade para continuar a aprender mais, a continuar a imitar a Cristo, né? Então, é só aumentando essa profundidade, só sentir que eu preciso cada vez mais me conectar. E essas aulas foram essenciais, assim. Queria, se continuar, estarei também com vontade de continuar, né? Mas eu acho importantíssimo cada vez mais pessoas terem a oportunidade de ter essas aulas. Muito obrigada. Amém. Foi um enorme prazer de participar deste curso. Há alguns anos já tinha vontade de aprender mais sobre os grandes filósofos, saber mais um pouco, né, desses homens inspirados por Deus, para iluminar um pouco a cabeça, né, a nossa mente da nossa igreja, né? Então, não vou parar aqui, cada vez mais beber dessa fonte. E é isso, já acabou, né? Já deixa, o tempo passa rápido, né? E se tiver outros cursos eu vou fazer. Pretendo fazer. Pronto, perfeito. Muito bem. Mais alguém vai falar ou podemos ir para os nossos finalmente? Só queria dizer que eu gostei muito também, né? Sim, Pode Miguel. falar. Diz, Miguel. Pode falar, Lucas. Fala, Jonas. Passar para agradecer, né, professor? Eu particularmente, eu não tinha concluído o ensino médio e um dia eu peguei e fiz o ESEJA, né, aquela prova lá do supletivo, fiz de supetão, graças a Deus passei. E aí, Padre Adriano falou desse curso, né, e aí eu fiz a inscrição e gostei bastante, aprendi bastante. Eu gosto muito de ler, então
eu já tenho essa prática, e fiquei com vontade de voltar para a sala de aula para fazer um curso superior. Então eu lhe agradeço muito por sua disponibilidade, por sua didática, né? Sua forma de ensinar. O meu trabalho, eu trabalho muito viajando, mas mesmo assim, quando era na terça, que eu estava viajando, eu estava num hotel, eu colocava uma live, ficava trabalhando e vendo, escutando. Então, para mim, foi muito gratificante e agradeço muito ao senhor por todo o empenho, por toda a dedicação e pela forma simples que nos ensina algo muito complicado e algo muito difícil. Bem, que ótimo. Diz Miguel. Ou a Débora, a Gostaria Elba. também. Deixa a Elba falar, primeiras damas, né? Oi, eu sou Elba, sou da paróquia de Camusim de São Félix. E eu estava na terça-feira cortando o curso com o senhor e com o padre Eronildo. Era uma terça com o senhor, uma terça com o padre Eronildo. E na segunda eu estava com o padre Adriano. Aí o de padre Adriano já finalizou, gostei muito. E o seu estou aprendendo bastante, mas muito embora estou engateando ainda. Mas tirei todas as xerox e fico estudando sim. Aí se Deus quiser, na terça-feira vai ser a prova, né? Assim? Isso. Aí eu farei, mas agradeço muito. Assim, a gente aprende muito, muito mesmo. São, assim, tem, por vezes tem um vocabulário alto, mas que dá para acompanhar sim. Gostei muito. Ótimo. Sim, você. Queria agradecer ao senhor também, eu gostei bastante do curso e de tudo que a gente passou, né? Desde lá, começando nos pré-socráticos, no início da filosofia, né? Até agora, na contemporaneidade. E essa ênfase histórica também, que o senhor deu, acho que é muito importante, porque como o curso é voltado à teologia, né? É importante a gente saber como é que a parte filosófica muda ao decorrer do tempo e como se relaciona com a teologia ao decorrer da história também. Até para a gente ter armas contra possíveis objeções, né, à teologia em si. E, sinceramente, eu gostei muito dessa ênfase histórica que o senhor deu ao decorrer do curso, passando por cada época, e também da parte filosófica, né? Por exemplo, quando a gente chegou lá no argumento da prova de Deus a priori de Santo Anselmo, achei incrível, entendeu? E essas partes assim, as aulas como um todo, eu gostei bastante também. Que ótimo. Bem, Miguel. Bom, Rodrigo e Fátima, vamos falar alguma coisa? Bom, então vamos encerrar. Bom, então é isso, gente. Então, eu também fico agradecido, né, por essa caminhada que nós fizemos. É uma caminhada realmente muito boa. É uma disciplina realmente muito boa, essa de teologia filosófica. É uma disciplina que nós já vimos, inclusive, a padre Eronildo, né, porque eu já falei para vocês que eu dava aula aí no instituto, né, para os seminaristas já tem uns 4 anos. Mas o curso de filosofia, eu dava aula de filosofia, né? Mas o curso de filosofia foi para Campina Grande agora. Aí eu ia ficar sem ensinar aí em Caruaru, né? Aí foi quando o padre disse: professor, a gente não quer perder o senhor não, professor, olha, tem um curso de teologia para leigos que eu vou criar uma matéria de filosofia para o senhor ensinar lá. Pode ser? Eu digo: claro que pode, padre. Então, né, ele fez questão de criar essa matéria, né, para que eu permanecesse aqui dando aula. A gente tinha uma amizade muito boa, né? Já tem uns 5 anos que eu estava trabalhando aí com o padre, né? Infelizmente ele nos deixou. Mas era alguém que eu tinha afinidade muito boa, assim, de ideias, inclusive. A gente conversava muito, trocava muita ideia sobre livros, essa coisa toda. Ele tem uma cultura intelectual muito grande, né? Então, cada vez que eu ia aí a Caruaru, eu ia a cada 15 dias, né? Conversava muito, aprendia muito com ele. Peguei muitas referências bibliográficas, né? Para ler, para comprar, para adquirir, enfim, né? Foi alguém que me acrescentou muito, né? Então, esta matéria aqui
A maioria dos cursos de teologia filosófica, de teologia para leigo por aí não tem matéria de filosofia. A maioria não tem. O primeiro que eu escuto falar que tem é vocês aqui, viu, de Caruaru. Porque hoje aqui de Alagoas mesmo, os cursos de teologia não tem matéria filosófica não, é só matéria de teologia, né? Quando muito, uma introdução muito breve à filosofia, uma coisa muito breve, assim, muito... Né? E aqui é um curso que o padre criou uma matéria específica para isso, né? Então realmente é uma coisa muito boa, viu? Eu acho que ele acertou, né? Realmente, né? Até pelas coisas que vocês falam, eu acho que foi um fruto muito bom que o padre nos deixou, né? Um legado muito bom que a gente deve muito isso aqui a ele, viu? Não fosse ele, realmente a gente teria nessa disciplina aqui. Vocês iam ter as outras disciplinas, mas essa de filosofia aqui, teologia filosófica, não fosse ele, realmente não teria. Não é? Então a gente agradece a ele, né? Que Deus possa retribuir a ele, né? Com isso e com tantas coisas boas que ele fez neste mundo, né? Então eu fico agradecido também a vocês. E é isso. Aí na semana que vem a gente vai ter a nossa prova, né? Fazer uma breve revisão. Depois eu lanço o link da prova, vocês vão responder. E aí na próxima semana eu já devo ter conversado com o novo diretor para dizer alguma coisa sobre o encerramento, né? Que eles estão organizando aí, enfim, eu já digo alguma coisa de mais oficial, tá certo? O meu contato é esse mesmo, né? Seja o do Zap, seja o do e-mail, esse que você já tem. Quando precisar falar, tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, é claro que vocês podem contar, né? A gente tá neste mundo para servir, né? E essas coisas que da igreja eu aprendi, né? E muitas coisas que eu procurei lá no livro, é até uma obrigação moral, como gratidão, a gente poder partilhar, a gente poder, né, contribuir, enfim, né? Então, como dizia o Viktor Franklin, né, o fundador da logoterapia, o sentido da vida é ajudar outras pessoas a também irem encontrando sentido. Né? Então, se você vai encontrando sentido numa coisa, noutra, numa leitura, noutra, isso, numa ideia, noutra, né? E à medida que a gente pode contribuir para isso, isso também vai aumentando o sentido da nossa própria vida, né? Então, vocês podem se encontrar, tá certo, gente? Então, na semana que vem a gente se encontra, viu? Vocês fiquem em paz, fiquem com Deus, né? Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome da Pátria, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.